Fala impressionador, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar os operadores ternários aqui no JavaScript, que são mais um recurso super importante aqui no nosso processo de escrita de código limpo, escrita de código legível, código mais legível, menos poluído possível, beleza? Como você não quer que o seu código pareça com um lixão, como nessa imagem, a gente vai estudar aqui, ao longo de alguns vídeos, algumas táticas para, sempre que possível, dar uma melhorada nele, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Olha, isso aqui é um código super simples, é um código aqui que simplesmente está avaliando aqui uma variável com base num if e else, certo? Está fazendo uma avaliação condicional nessa variável. Ele está pegando aqui, olhando para o valor dela e dizendo que, se o valor dela se enquadrar nessa faixa aqui de valores, eu vou executar esse bloco aqui. Caso contrário, eu vou executar esse outro bloco aqui. Os dois blocos consistem apenas de uma só instrução, que é a instrução de escrever na tela isso aqui. Bom, aqui no caso, imagina que isso aqui é para representar um serviço que vai verificar se uma pessoa tem direito a alguma gratuidade. Beleza? Imagina, sei lá, gratuidade para andar de ônibus. Aqui no Rio de Janeiro, para você ter a gratuidade, para você poder andar de ônibus, dentre outras coisas, você pode ter, se você tiver mais de 65 anos, 65 ou mais. Se você estiver ali naquela faixa de população mais idosa. Beleza? Então aqui, se você tiver, imagina que o usuário vai lá colocar, colocar a idade dele. Colocou, apertou Enter, aí o sistema aqui vai avaliar. Se a idade do usuário for maior do que 65 anos, maior ou igual, né, a 65 anos, ele vai escrever, opa, você tem direito de usufruir da gratuidade do serviço. Caso contrário, vai aparecer aqui, opa, apenas pessoas com 65 anos ou mais possuem direito à gratuidade do serviço. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse código aqui, vamos ver ele rodando. Aqui, Coloquei aquele para rodar. Gente, super simples, basta você apertar F5 aqui. F5, ele vai aparecer com aquela tela ali para você, você escolhe Node.js. Node.js tem que estar então instalado. Com isso aqui, repara só. Apenas pessoas com 65 anos ou mais possuem direito à gratuidade do serviço. Foi o que apareceu aqui escrito, e de fato, é o certo, porque se você reparar bem, eu estou tirando essa informação de dentro de uma variável que está aqui com um valor definido, 23. Então é como se a pessoa tivesse digitado ali e ela tem 23 anos. Beleza. Tá, esse é um código super simples e a gente viu aqui que ele está funcionando exatamente como a gente imaginava. Tá bom. Mas qual é o lance aqui do operador ternário, que você disse que era o tema da aula, Daniel? Vamos lá. Essa instrução aqui, esse bloco de código aqui, ele pode ser escrito de uma forma super simples, beleza? Primeiro de tudo, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dizer que idade do usuário. O que eu estou querendo avaliar? O que eu estou essencialmente querendo avaliar? Se você reparar, se é maior ou igual a 65 anos, não é? É a única avaliação que eu estou fazendo aqui. E eu tenho eu tenho aqui um bloco para ser executado caso ela seja maior ou igual a 65 anos, ou um bloco para ser executado caso ela não seja, que é esse segundo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, idade do usuário maior ou igual a 65 anos, beleza? Isso aqui é o que eu estou querendo avaliar, certo? Será que é? Vamos fazer essa pergunta. Então, mantenha aqui a interrogação. Vou fazer essa pergunta. É interrogação. Eu não sei. Vamos supor que eu ainda não saiba que esse valor aqui é 23, que o cara não digitou ali para mim, beleza? Então eu vou escrever isso aqui. Idade do usuário maior ou igual a 65? Interrogação. Caso sim, eu vou executar o conteúdo do primeiro bloco. Aqui no caso, console.log, você tem direito de usufruir da gratuidade do serviço. Aí é que vem o ponto. Como é que você escreve esse operador ternário? Esse operador ternário, basta você colocar então aqui a condição, que você vê que é a mesma que a gente colocou, interrogação, porque você está avaliando ela, está fazendo essa pergunta. Isso aqui é verdade? Caso seja verdade, você coloca aqui o que deve acontecer caso seja verdade. E aí, 2 pontos, e logo depois dos 2 pontos, você vai dizer o que deve acontecer caso não seja verdade. Ou seja, eu vou aqui, copiar isso aqui, e eu vou colar aqui. Salvei, e aí quando eu salvo, o Visual Studio Code já formata aqui para mim, para esse código ficar num formato aqui mais legível, né? Menos, assim, tudo numa linha só, aquilo ali estava muito grande. Beleza. Aqui, exatamente aquele código do if e do else, só que escrito de uma forma mais simples, de uma forma mais enxuta. Ah, Daniel, mas não mudou nada, você trocou 6 por meia dúzia. Gente,
Aqui o propósito não é sempre, eu quero te ensinar uma coisa que você ainda não sabe fazer. Aqui no caso, eu estou te mostrando um recurso que é bastante utilizado com a intenção de deixar o seu código mais limpo, menos poluído. Para pensar. Eu não coloquei aqui o if, eu não coloquei aqui todas essas chaves, não tem else, não tem toda essa brincadeira. O operador ternário, que é esse operador que vai avaliar uma condição, fazer uma coisa para caso positivo e fazer uma coisa para caso negativo, ele faz exatamente o que o if e else padrão fazem, só que de uma forma mais enxuta. Daniel, mas isso aí ainda está parecendo muito grande. É porque, nesse caso aqui em particular, a gente está usando um console log, essas instruções, essas aqui realmente não tem como reduzir, porque é o que a gente quer que se mantenha. Mas para todos os efeitos, é porque o operador ternário ele tem uma coisa super interessante que a gente poderia ter usado aqui. E para isso eu vou te mostrar. Vamos supor que eu faça o seguinte. Vamos supor que o meu código originalmente fosse isso aqui, ó. Let, beleza? Let, porque eu vou criar uma variável cujo valor eu vou alterar. Então vamos aqui, ó. Texto console. E ele vai começar com um valor vazio. Então eu vou colocar aqui um texto vazio, beleza? Essa variável começou com um texto vazio, tá bom? Então, ó, eu vou comentar esse código aqui só para ele não executar duas vezes. Aqui. Ó, texto console recebe isso aqui. Beleza? E, no outro caso, texto console recebe esse segundo texto aqui. Então, o que agora eu fiz? Ao invés de executar um console.log em cada um dos casos, eu simplesmente atualizei o valor da variável em cada um dos blocos de acordo com a condição, né? De acordo com a situação na qual essa variável se encontra em relação a essa condição. Beleza? E aí, aqui no final, eu posso vir aqui console.log, aqui que eu já sei que essa variável que contém o texto adequado para esse valor de idade, né? Porque já passou por esse bloco aqui, eu venho aqui e só mando imprimir esse texto aqui no console, beleza? Se eu rodar esse código aqui, eu vou apertar aqui, sem querer eu fechei o terminal, eu vou ter que abrir aqui, ó. Abrir o terminal, beleza. Debug console, tá aqui, F5, mas eu vou apagar isso aqui para te mostrar ela rodando de novo. Olha só, apenas pessoas com 65 anos ou mais possuem direito à gratuidade do serviço. Você vê que o código não mudou. Eu só fiz aqui de uma forma diferente, eu coloquei aqui uma variável. E, bom, por que eu tô te mostrando isso? Daniel, mas por que você fez isso? Tá, beleza, é uma forma diferente de fazer, mas por quê? Eu vou te mostrar. Bom, eu te disse que isso aqui qual era o propósito disso aqui, né? Eu te disse que a gente jogou aqui o texto dentro de uma variável e no final a gente depois só manda imprimir no console aqui a variável, independente de qual é o valor dela, né? Beleza, eu vou comentar esse texto aqui. Eu vou comentar isso aqui também, tá bom? Eu vou comentar isso aqui. Eu vou voltar para a estrutura de código antiga, só que dessa vez usando o operador ternário, beleza? Então, aqui, ó, você pode ver, apertei F5 e a mesma coisa aconteceu. Por quê? Porque o operador ternário, como eu disse para vocês, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que aquela estrutura original de if e else. Tá vendo? Só que, bom, vamos lá. Eu tinha criado essa variável. Por que eu criei essa variável? Eu criei essa variável porque eu quero te mostrar também uma coisa super legal do operador ternário, que é a seguinte. Eu posso vir aqui, ó. Aqui eu não estou pegando aqui a variável e estou atualizando com um valor para esse caso, e aqui eu estou atualizando com esse valor para esse outro caso. Pois é. Aqui eu vou fazer o seguinte. Texto console, e eu vou atualizar também. Só que olha só como é que vai ficar enxuta aqui a minha estrutura de atualização. Eu vou só apagar aqui o console log, porque dessa vez eu não quero imprimir. Dessa vez eu quero atualizar o valor de uma variável. Salvei. E aí depois, aqui ó, vou descomentar essa linha e vou pegar ela aqui e botar no final aqui, porque aí ela já vai ter acesso a essa variável com valor atualizado. Olha só, eu peguei aquele mesmo código, com aquela alteração na qual eu passei a atualizar esse texto aqui, atualizar essa variável aqui e depois imprimir essa variável, só que eu botei isso aqui dentro de um só operador ternário. Se você entender bem, por mais que eu quebrei em várias linhas diferentes, por mais que eu tenha quebrado, isso aqui é só uma linha de código, beleza? Isso aqui é só uma operação que está sendo feita. Texto console, essa variável, eu vou atualizar com um valor só. Qual é o valor de texto que eu vou jogar aqui dentro dessa variável? Depende. Depende do quê? Depende disso. Então, olha só a situação. Peguei a variável, disse que ela vai ser igual, vou jogar o valor da direita dentro dela. Qual é o valor da direita? É um valor condicional. Qual é a condição? Essa. E aí, bom, interrogação, depois da condição. Caso seja a verdadeira condição,
caso seja falsa. Olha só, olha como é que ficou enxuto isso aqui. E agora compara com esse if else aqui, beleza? Tá vendo? Esse é o operador ternário. Você frequentemente vai encontrar ele em códigos com os quais você vai ter que trabalhar, em códigos de outras pessoas, em códigos de bibliotecas que você está importando aqui para os seus projetos. E ele faz essencialmente isso aqui. Ele faz a avaliação dentro de uma condição e determina aqui um caso, um comportamento para caso aquilo ali seja verdadeiro ou para outro para caso aquilo ali seja falso. Tá vendo? Vamos rodar aqui. E a mesma coisa aconteceu. Ah, vamos testar aqui então. Vamos botar aqui, ó, 68. A pessoa então agora tem 68 anos, o novo usuário. Você tem direito de usufruir da gratuidade do serviço. Beleza? Então você viu aqui que essa é uma estrutura válida e que substitui o if-else, o bloco duplo, né, de condição caso sim e o comportamento caso não. Mas agora, isso aqui, novamente, é um caso de if em que você tem um comportamento para sim e um comportamento para não. Beleza? Avaliando uma condição só. Só que agora, eu preparei um outro exemplo. Esse exemplo aqui, se você for ver, ele tem duas condições. Na verdade, ele está vendo aqui, ó, para os efeitos, imagina que eu estou, sei lá, criando uma pirâmide etária, tá bom? Uma pirâmide etária. E aí eu estou querendo classificar os meus usuários, dizer se o meu usuário é jovem, se o meu usuário é adulto ou se ele é idoso. Beleza? Então, eu estou querendo distribuir o cara nessas três faixas, né? Cada usuário ele vai ter que tá dentro de uma dessas faixas. Beleza. Eu tenho duas condições aqui. Como é que eu faço? Falei para você que o operador ternário ele só lida com uma variável, né? Ele só lida com uma condição. E agora? Bom, a gente tem uma resposta para isso dentro do operador ternário. O que a gente faz é o seguinte. Qual é a nossa condição? A nossa condição é idade do usuário menor ou igual a 19? É. Beleza? Então, a gente vai fazer essa pergunta, caso seja verdade a resposta, então a gente vai imprimir isso aqui. Ah, e se não for? Caso contrário, agora que vai rolar o pulo do gato. Por quê? Porque aqui, caso contrário, ou seja, caso essa condição não seja verdadeira, a gente vai entrar com uma segunda condição. A segunda condição que é, então a idade do usuário é menor ou igual a 60? Se for, você pode botar aqui, ó, console.log, e aí você vai botar aqui o conteúdo desse console.log. Copiei aqui, pronto. Aí aqui dentro, peguei. E, caso contrário, ou seja, se não atender a segunda condição, opa, esqueci da interrogação aqui. Se eu não atender a segunda condição, eu vou botar aqui, ó, caso contrário, e aí sim eu boto a terceira condição. Beleza? Então, olha só, salvei, ele formatou para mim e ficou assim, desse jeito aqui. Beleza, legal. Só que, bom, primeiro de tudo, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou comentar esse cara. Vamos lá. Vamos executar esse código aqui. Executei o código aqui original. Esse indivíduo é um adulto. Verdade, ele é um adulto, ele tem 23 anos. 23 está caindo nessa segunda faixa aqui, que já é maior ou igual a 19, né? Não, já é maior do que 19, então não passa nesse primeiro bloco, ele vai ficar nesse segundo bloco. Tá certo, beleza. Agora, vamos ver se esse bloco aqui funciona da mesma forma. Esse aqui que a gente acabou de escrever. Ctrl+KC. Esse indivíduo é um adulto. Funciona também. Então, como você pode ver, a gente consegue lidar com mais de uma condição usando o operador ternário. Mesma estrutura. Faz a avaliação, né? Qual é a condição? Coloca interrogação logo depois. Primeiro, resultado, né? O que vai ser executado, caso positivo. Ou, né? 2 pontos. E aí depois, o que vai ser executado, caso negativo. E aí, no que vai ser executado, caso negativo, você coloca a segunda condição. Só que tem um problema nisso aí. Assim, na verdade, tem uma coisa que a gente começa a ter que fazer uma consideração. E para te mostrar qual é essa consideração, eu vou abrir o último exemplo. E o último exemplo é bem simples, mesmo nível dos outros, só que ele tem mais condições. Eu quero determinar se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto ou se é um indivíduo idoso. Então você pode ver aqui, eu tenho 4 situações diferentes. É uma criança? É um adolescente? É um adulto ou é um idoso? Beleza. Vamos lá. Se eu fosse fazer um operador ternário aqui, acho que essa altura você já entendeu até qual vai ser o meu processo aqui, né? Eu vou pegar aqui a condição, é menor do que 12? E aí, faço essa pergunta, é menor do que 12? Caso seja,
bota aqui a pergunta, bota aqui a resposta. O que vai acontecer? Console.log é uma criança. Não é isso? 2 pontos. Passo para a segunda condição. Aqui, ó. Vou botar aqui. Essa é a segunda condição que eu vou avaliar. É menor ou igual a 17? É. Vamos fazer o seguinte. Se for, bota aqui o que tem que acontecer. Console.log, você é um adolescente. Não é? 2 pontos. Agora, a gente vai botar a terceira condição. A terceira condição é menor ou igual a 60? A gente vai colocar aqui. É menor ou igual a 60? Pergunto. Resposta. Se for, você vai responder. Você é um adulto. Aqui. Caso contrário, e aí assim a gente chega ao último bloco, que é o indivíduo idoso. Beleza, vou botar aqui um ponto e vírgula, salvei, o Visual Studio Code já formatou aqui pra mim. Só que, cara, lembra que eu falei? Lembra de qual era todo o propósito dessa aula? Todo o propósito dessa aula era apresentar para você um operador que poderia, muitas vezes, deixar o seu código mais limpo, menos sujo, menos verborrágico. E a gente chama de verborrágico ou verboso, você vai ouvir as pessoas falarem isso aqui com essas duas palavras. É quando o código fica muito poluído, muito cheio de coisa escrito que não necessariamente precisa estar lá, que pode ser escrito de uma forma mais simples. O lance é, isso aqui não tá ficando tão mais simples do que isso. Tá vendo? Isso aqui não tá ficando tão mais simples. Na verdade, assim, tá quase a mesma coisa. Tá quase a mesma coisa. Não tá necessariamente mais. Não tá necessariamente mais legível. Ah, Daniel, o código funciona da mesma forma? Funciona, gente. Ó, vou te mostrar aqui. Mesma coisa. Idade, 23. Vou mudar a idade desse cara, né? Vamos botar, sei lá, que ele tem 19 anos. No caso aqui, 219. 19 anos. Vamos executar aqui. Você é um adulto. Tá certo. Agora, eu vou comentar esse bloco aqui. E eu vou descomentar esse bloco aqui, porque agora eu quero que o interpretador do JavaScript leia esse código aqui, né? Ele faça a avaliação a partir da leitura desse código aqui. Beleza, rodei, você é um adulto. Ele funciona da mesma forma, mas, então aqui você viu que existe uma correspondência entre esses dois códigos. Mas lembra disso? Não era sobre te ensinar um recurso novo, assim, um recurso para que você pudesse fazer uma coisa que você até então não conseguia fazer. Era para te ensinar uma coisa que ajudaria você a escrever um código mais limpo. Quando você começa a ter muita condição, isso aqui não fica mais limpo. Isso aqui não fica. Isso aqui não ajuda muito. Então, vai aqui uma regra. E aí, assim, isso aqui muda. Isso aqui, na verdade, nem deveria ser chamado de regra. Isso é uma coisa que muda de desenvolvedor para desenvolvedor. As pessoas têm um feeling diferente em relação a isso. Eu vou dar aqui uma impressão pessoal minha. A impressão pessoal minha é, se você tem um bloco com uma condição só, ou seja, um if e else, como era o caso no nosso primeiro exemplo, bota o operador ternário. Maravilhoso, o operador ternário vai deixar um negócio super simples, super legível, enxuto, maravilha. Você vai colocar, você tem duas condições, você pode colocar o operador ternário, eu já acho que não fica nenhuma maravilha, mas tudo bem, ele funciona e ele ainda deixa um pouquinho mais enxuto. Putz, passou de duas condições, tem 3 ou mais, cara, pode do operador ternário, beleza? Ele é bom, mas ele é bom para casos mais simples. Quando você começa a emendar avaliação e avaliação e avaliação de condição aqui dentro do operador ternário, isso aqui vira uma bagunça muito rápido, beleza? Então essa é uma dica aqui para vocês que, quando possível, devem sim utilizar o operador ternário. Ah, vou usar sempre? Não, não usa sempre, beleza? É isso aqui, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa aqui um comentário aqui pra gente de se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de dica, se você já teve o prazer ou o desprazer de trabalhar com um código muito mal escrito. E acredite, para você que está entrando aqui na carreira da programação, se você não teve ainda esse prazer, esse desprazer, às vezes você acha isso um prazer, né? Às vezes, eu vou pegar um código mal escrito e vou reescrever ele, ele vai ficar bonitão. Mas, se você ainda não teve essa experiência, você pode ficar tranquilo que ela vai chegar. Ela chega para todo mundo. O que mais tem aí é código que você olha e fala, cara, esse cara escreveu isso aí com a luz apagada. Não é possível. Beleza? Então, assim, eu não desejo isso para ninguém, mas fique sabendo que isso aí vai acontecer. E é bom que quando aconteça, que você saiba, que você tenha recursos para melhorar esse código. Beleza?
É isso para essa aula, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na semana que vem. Então, até lá!